desenvolvimento e vão-se criando sinergias de maneira a que cada vez seja mais profícua esta relação e vão-se criando projetos alternativos, e é nessa sequência, como o próprio Jorge Guerra Pares já disse, que a certa altura decidiu criar-se o prémio no Ilha Lisboa. Depois resolvemos fazer, em termos de considerem comportamento, decidimos fazer, e a FNAC decidiu fazer o DVD, em que começámos por colocar os prémios Talento FNAC, que tinham ganho em Ilha Lisboa, mas começámos a juntar outras curtas-metragens que, tendo passado pelo festival, na realidade tinham uma relação com o cinema que nós defendemos e, ao mesmo tempo, era uma nova abordagem do cinema português junto do novo público que nós queríamos conquistar. O que é certo é que a primeira edição do DVD aconteceu e correu muito bem, a segunda edição também correu muito bem, e portanto estamos aqui, e disso falará o Jorge no fim, estamos aqui a preparar já uma nova edição. Quanto aqui ao fundo, a ideia foi que a Zero em Comportamento sempre teve esta função de instigar jovens realizadores e promover novos realizadores portugueses para tentarem, na realidade, ir cada vez mais longe. Não só mostrando-os no Festival em Lisboa, como sempre tivemos essa missão e vontade de os mostrar lá fora, mostrar a outros festivais parceiros, para fazer com que o nosso cinema cada vez seja mais divulgado. E, portanto, faltava-nos esta outra parte, que era, conhecíamos a existência de muitos projetos que não eram feitos de outra maneira, porque muitos dos nomes, vocês que aqui vão ver, nunca receberam um subsídio público, outros receberam, mas foram apenas em apoios mais curtos ou mais pequenos. Mas subitamente era esta a nossa vontade, era descobrir novos talentos, era descobrir novas pessoas que nós queríamos ajudar e queremos ajudar a concretizem os projetos que pensaram e que sonharam. E era um bocadinho isto, percebemos que o ponto de partida da FNAC era importante, mas também percebemos que precisávamos de outros parceiros que pudessem engrossar, na realidade, este grupo, e então associamos, por esta ordem, a Universidade Lusófona, que se mostrou sempre solícita desde o início a apoiar esta iniciativa, e depois a seguir veio a Bikini, que na realidade foram eles que nos contactaram quando souberam da existência do prémio na primeira edição, que foi até atribuído ao projeto Palácios de Pena do Gabriel Abrantes, e seguidamente veio o Elvis em representação da Digital Mix Music, que na realidade se juntou, e achamos que temos aqui o ponto de partida. Não queremos fechar apenas nestes 5 parceiros, queremos que estes parceiros aumentem, porque queremos na realidade tornar este fundo mais significativo. Este fundo, como nós também sempre afirmamos desde o início, não pretende substituir só o ICA, aliás, pelos expertos em causa, vocês percebem que não pretende substituir só o ICA. Curiosamente, este ano, não havendo nenhum concurso, acabou por ser um instrumento a que muitas pessoas recorreram para tentar ver a realidade dos seus projetos. E daí que nós tínhamos recebido 47 candidaturas, 47 candidaturas muito fortes, que foi muito difícil para nós escolhermos quais eram os projetos que na realidade receberiam este fundo. Acreditem que não foi mesmo nada fácil, mas nós estamos muito contentes com os projetos que vão receber esse apoio, e gostaríamos ainda que mais viessem a receber. Portanto, ou seja, se mais parceiros, se novos parceiros se juntarem a nós, então nós temos a certeza que para o ano, isto é, este ano já, porque vamos fazer um novo concurso em 2013, é que na realidade conseguimos apoiar mais pessoas, porque estamos a falar de projetos que na realidade, na maior parte dos casos, nem precisavam de muito dinheiro ou de muitos serviços para serem acabados. E, portanto, achamos que na realidade, com um pouco mais, nós já vamos conseguir auxiliar ainda mais. E, portanto, é nesse sentido que, na realidade, gostaria de realçar que estamos muito contentes com este fundo e queremos que seja reiterado em 2013 e nos anos vindouros, e cada vez mais possamos constituir uma verba verdadeiramente relevante, porque, a exemplo de outros países, como a Holanda, que tem um fundo do qual nos aproximamos, que é o Barbaals Fund, que também trabalha mais ou menos em parceria com o Festival de Lisboa, porque neste caso a Zero em Comportamento dos Santos parceiros também colaboram de certa forma com o Festival de Lisboa. Queremos
criar cada vez uma potencialidade mais forte neste sentido e fazer com que os filmes cheguem cada vez mais longe. Portanto, é isso. Eu passava então agora a palavra ao Manuel Damasio para nos falar um bocadinho também da Associação da Universidade do Lusal Final Projeto. Bem, muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer ao Miguel o convite para nos associarmos a este projeto do fundo e dizer só basicamente três coisas. A primeira é a necessidade que existe em Portugal de estruturas de financiamento que saiam fora dos circuitos normais de financiamento e daquilo que existe, nomeadamente tentando abrir aos criadores e às produtoras o acesso quer a financiamento internacional, quer neste caso a financiamento nacional. Esse sempre foi um princípio que nós, no Departamento de Cinema e Multimédia, na Universidade de Lusófona, sempre defendemos e esta conversa com o Miguel do Fundo começou precisamente com uma intenção nossa, já com vários anos, de criar um instrumento de financiamento que hoje temos a funcionar aos projetos dos nossos alunos. Portanto, desse ponto de vista, pareceu-nos uma ideia excelente. Em segundo lugar, o mérito de associar pessoas. Este não é um país fácil onde as pessoas se consigam associar para fazer coisas boas. Normalmente são ótimas a associar-se para fazer coisas más, mas não são muito boas a associar-se para fazer coisas boas. E eu acho que este exemplo de entidades tão distintas se associarem é relevante e aí a Zero em Comportamento teve todo o mérito de fazer a coisa arrancar. Uma terceira nota, só para destacar em que é que se materializa a nossa contribuição e um papel aqui muito importante, que é de onde veio o financiamento que nós introduzimos aqui. Este financiamento e este apoio é prestado no contexto de um projeto estrutural que nós temos financiado pela Divisão de Audiovisual e Cultura da União Europeia, que se chama DocNomads, que é um projeto de financiamento do documentário e daí o nosso financiamento neste concurso ser especificamente dirigido à área do documentário. E é um financiamento que tem essencialmente um objetivo, que é promover a criação do documentário no espaço europeu, nomeadamente a criação de documentário que dê visibilidade a realidades locais num contexto de transformação da Europa, nomeadamente uma Europa que está em movimento, ou seja, esta ideia do nomadismo como um processo de transformação. E é esse precisamente o caso do projeto. Eu falo já do projeto? Não? Digo já? Ok. E é esse precisamente o caso do projeto do Tiago Espanha e do Frederico Lobo, que é um dos filmes vencedores do fundo, o filme de Revolução Industrial, que é, na nossa leitura, um projeto que tem características muito próximas daquilo que são os objetivos de financiamento, precisamente do DocNomads, e que releva, através de um percurso muito singular, numa região muito singular de Portugal, que é o Val do Ave, releva de algo que tem a ver com, se calhar, um fim dos tempos e um princípio dos tempos, ou pelo menos a transformação da vida de muitas pessoas, e neste caso também numa região. E é esse um dos filmes selecionado por este fundo, e nós agora entregamos já... ok. Portanto, eu pedia ao Tiago Espanha, então, em representação desta dupla, para vir aqui uma salva de palmas para ele, para o projeto de Revolução Industrial. E passo a palavra ao Eugênio Matos. Olá, boa tarde. A Bikini, desde muito cedo, viu muito interesse neste projeto, de apoiar um jovem cineasta, e obviamente que estamos muito contentes por chegarmos a esta fase. Essencialmente, o que nós vamos, da forma como vamos contribuir é com a pós-produção e essencialmente correção de cor, masters, cópias, tudo aquilo que é, de certa forma, bastante dispendioso para características destas produções, mas fazemos com muito gosto. Simplificando, então, nós apoiamos os projetos do Terra, do Pedro Pino, e Uma Raça, do André Santos e do Marco Leão. Okay. Salva de palmas para eles. Marco e André venham cá também para receber.
Elvis, é a tua vez. Bom, a Digital Mix Music é uma estrutura, uma produtora de som e imagem, neste caso centra sobretudo no som, na componente do som, e é obviamente um parceiro satisfeito de todo este processo. Normalmente, e eu aqui tenho precisamente puxar a brasa à nossa sardinha, o som é o irmão pobre do audiovisual nacional e não só, mas sobretudo do audiovisual nacional. E eu acho que é importante, e daí esta parceria, de alguma forma, a estrutura atual que a Digital Mix Música tem, que é uma estrutura a 105.1 digital, com equipamento THX aprovado, portanto pode servir da melhor maneira o mercado do cinema, o mercado do audiovisual nacional. E a vontade que todas as pessoas, começando por mim, mas todas as pessoas da estrutura da Digital Mix Música, a vontade que têm é também estar presente e fazer coisas boas, bons trabalhos e colaborar em bons trabalhos e bons projetos do cinema e do audiovisual nacional. Daí eu dizer que, de facto, para nós era uma parceria natural. E daí agradeço também o convite e a possibilidade de podermos estar neste projeto e apoiar o cinema nacional. Neste caso, a nossa parte, obviamente, será a parte de pós-produção áudio, pós-produção, a parte de desenho de som, a finalização e esperar que nas salas de cinema nacionais e não só os sons destes projetos e dos próximos que venham se ouçam bem, se percebam bem, sobretudo se sintam bastante bem. E eu quero então chamar sem antes por quero chamar o Miguel Manso e o João Manso para receberem o prémio de bibliografia. É o filme vencedor, um prémio de valor de 5 mil euros. Bom, este processo depois, já agora que estamos aqui também um pouco em família, tem um procedimento a seguir esta parte mais de entrega de DVDs e de diplomas, passará à parte em que os projetos depois vão ser concluídos diretamente com as entidades que têm, depois no final falam com, temos todos falar das entidades começarem a fazer com que os filmes também avancem. No caso do dinheiro, é vocês concluírem as vossas obras e, portanto, e nós passarmos o dinheiro para as mãos, como é óbvio. De qualquer maneira, queria, uma vez temos estado aqui a falar de uma série de nomes que provavelmente várias pessoas não conhecem ainda, estamos a falar de obras que vocês também não conhecem, e portanto queríamos convidar-vos para então vermos algumas imagens dos projetos vencedores e que acreditamos muito brevemente possam vir a tornar-se grandes filmes portugueses.